gays, héteros e a doutrina da igualdade entre todos os homens. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E um dos principais questionamentos que eu faço para aqueles que vêm ao meu canal tem que ver com a doutrina da gente ser fiel a Deus, perfeito diante de Deus. E quando a gente começa a discutir isso, a se aprofundar nisso, a gente tem que voltar àquilo que nos faz infiéis e imperfeitos diante de Deus, que é a doutrina do pecado. E quando a gente vai estudar a doutrina do pecado, a gente chega num ponto onde a gente vai falar da doutrina do pecado original. Esses dias eu estava lendo esse livrinho aqui, do Gilbert Chesterton, que se chama Hereges. E na página 173, o Chesterton chama a doutrina do pecado original de a doutrina da igualdade entre todos os homens. E isso me chamou muito a atenção. Eu acho assim, que essa forma de colocar a questão é brilhante e correta. E por causa dessa frase, imediatamente eu fui conduzido no meu pensamento a uma das grandes discussões da nossa sociedade nos últimos tempos, que é a discussão sobre homossexualidade versus heterossexualidade. Hoje é muito difícil a gente não falar nesse assunto. Esse assunto está na boca da galera, do pessoal, especialmente da juventude, nas escolas, nas famílias, nos grupos de amigos e também nas mídias, nas redes sociais. Existe, assim, um grande interesse em torno do assunto, grandes polêmicas em torno do assunto. E a gente não consegue evitar de nos situar diante da discussão sobre homossexualidade e heterossexualidade. Dando uma pausazinha nessa discussão específica, dentro da minha religião, da minha igreja, do Adventismo do Sétimo Dia, de vez em quando existem algumas polêmicas sobre a doutrina do pecado original. Especialmente a respeito das consequências da doutrina do pecado original para a ideia da obediência à lei de Deus e da perfeição. Porque se eu já nasci pecador, manchado pelo pecado de Adão, e eu já nasço imperfeito, e eu sou imperfeito, e esse pecado permanece em mim e nunca sai de mim até que a minha natureza seja transformada, se torna um pouco complicado a gente falar em obediência a Deus, muito menos em perfeição diante de Deus. E o Adventismo é uma religião que tem uma vocação para pensar na fidelidade à lei de Deus e, naturalmente, nessa direção vai chegar também a discussão da doutrina da perfeição, se a gente consegue ser perfeito ou não, viver sem pecar ou não, e etc. Claro, a doutrina do pecado original ela não é só polêmica no seio do Adventismo, ela é polêmica no seio da humanidade. Existem controvérsias entre os católicos, entre os protestantes. Aliás, muitos ateus também criticam a religião muito em base dessa ideia da doutrina do pecado original, a doutrina de que a gente já nasce pecador porque Adão e Eva pecaram. Existe todo um ateísmo que descreda a existência de Adão e Eva e do mito, né, entre aspas, da queda e etc. E bacana, sim, tudo isso é muito presente nas comunidades, uma discussão interessante e etc. Tá bom? Agora, sim, olha, quando a gente vai falar de homossexualidade, esse dilema se torna bastante explícito também e fica bastante contextualizado para a época atual que a gente vive. Então, assim, olha, o fenômeno da homossexualidade é um fenômeno plural, é um fenômeno complexo, é um fenômeno que gera uma ampla polêmica. E aí, assim, simplificando a polêmica, existe um pouco daquela pergunta: o indivíduo já nasce homossexual ou ele desenvolve a homossexualidade a partir de traumas ou escolhas que ele faz no processo do amadurecimento ou pelos quais ele passa no processo do amadurecimento? E naturalmente, como qualquer discussão, existem defensores das duas ideias. A ideia da que a pessoa nasce homossexual ou que a ideia que a pessoa, por traumas ou escolhas ou malformações ou maus exemplos, etc., acaba desenvolvendo a homossexualidade com o amadurecimento. É importante entender que com a doutrina do pecado existe a mesma polêmica. O indivíduo já nasce pecador ou ele desenvolve o pecado no processo do amadurecimento como escolha, como influência da sociedade, do ambiente e etc. E também existem defensores dessas duas teses dentro das igrejas cristãs e etc. Tá bom? A ideia de que uma pessoa, porém,
nasça homossexual, ela gera algumas perplexidades e perguntas profundas a algumas pessoas, especialmente no contexto dos cristãos que acreditam que homossexualismo é pecado. Também existem discussões, pessoas que creem que homossexualismo é pecado ou não, que é doença ou não, que é algo normal e natural ou não. Mas no meio das pessoas que acreditam que homossexualidade é pecado, a ideia assim, de que uma pessoa possa nascer homossexual gera perplexidades e perguntas difíceis. Então assim, olha, a pessoa já nasce com um defeito, e não é simplesmente assim com um defeito físico, é um defeito moral, é um pecado de essência, de natureza, desde o nascimento. Por exemplo, no caso, aquilo que para essa pessoa é natural, que é ser homossexual, na verdade é uma coisa antinatural, e o natural seria ela ser heterossexual mais ou menos como a maioria ou como todo mundo? Todo mundo não no absoluto, no caso, né? E assim, olha, quando os heterossexuais imaginam-se na condição do homossexual, e eles avaliam, poxa, e se eu tivesse nascido homossexual? E se eu tivesse essa inclinação desde a minha essência, desde a minha natureza, desde o início da minha vida, como é que seria, né, a minha sexualidade e tal, aquilo que eu considero errado ou nojento, esquisito, estranho, e aí, se eu nascesse dessa forma, seria nojento, seria antinatural, seria estranho? E também, assim, existe toda uma pergunta, né? O heterossexual, ele é melhor que o homossexual? Ele está numa condição mais natural, mais correta, mais santa do que o homossexual? São várias perguntas. E aqui, diante de tudo isso, eu gostaria de voltar à doutrina da igualdade entre todos os homens. É verdade que existem heterossexuais e homossexuais, ok, mas não é verdade que ambos os grupos sejam absolutamente diferentes uns dos outros na natureza humana, mesmo porque tanto heterossexuais como homossexuais carregam de forma inata o pecado na sua natureza contra a natureza humana primordial. Pelo menos, claro, eu estou falando dentro de um contexto cristão, da parte de quem crê na Bíblia. Eu entendo que existam não cristãos ou pessoas que não creem na Bíblia e trabalhem num paradigma diferente. Mas trabalhando dentro de um paradigma cristão, não é só o homossexual que nasce com o pecado inato e gostando ou se inclinando para o que não é natural em sentido da natureza humana original, perfeita, sem pecado lá que Deus criou. Os heterossexuais também nascem na exatamente mesma condição. Nós, seres humanos, após a queda, já nascemos com inclinações para o pecado. E essas inclinações não fazem parte da natureza humana original criada por Deus. Elas só existem depois que Adão e Eva lá caem em pecado e existe a queda, e a queda altera a natureza humana. Então, independentemente de sermos heterossexuais ou homossexuais, todos nós, seres humanos, carregamos em nós inclinações egoístas, ou violentas, ou sensuais, ou maldosas, no sentido assim da nossa natureza. E essas inclinações, com o tempo, com o amadurecimento, vão se manifestando em comportamentos exteriores. E os comportamentos exteriores pecaminosos dos heterossexuais não são mais puros e limpos do que os comportamentos exteriores pecaminosos dos homossexuais. E isso é muito importante, porque nesse contexto nós estabelecemos a doutrina da igualdade entre todos os homens. Mesmo que eu não tenha o problema do heterossexual ou o problema do homossexual, não importa. Eu sou pecador, eu tenho uma natureza depravada, corrupta, inclinada ao egoísmo, à maldade, à malícia, à vaidade, à agressividade, etc. E mesmo que todos nós não tenhamos os pecados iguais uns dos outros, algum pecado a gente tem, alguma luta a gente tem, uma dificuldade na nossa natureza, no nosso coração, desde a nossa essência e do início da nossa história, então o que eu estou querendo dizer simplesmente é que não tem nenhum heterossexual melhor do que um homossexual, ainda que existam perplexidades em relação a estas questões. Muitas polêmicas surgem nesse contexto, mas elas não se restringem somente ao grupo dos heterossexuais ou dos homossexuais.
E aí surge uma questão assim, ou algumas questões muito importantes da gente tratar. Então, por exemplo, a natureza humana após a queda, tal qual ela é hoje, ela deve ser afirmada como natural ou ela deve ser rejeitada como antinatural? E essa é a pergunta fundamental. Então é o seguinte, temos seres humanos egoístas, maldosos, vaidosos, sensuais, homossexuais, heterossexuais e tal, mas de alguma maneira, desde a sua essência e da sua natureza, pecaminosos e pecadores, imperfeitos, inclinados ao mal e que mais cedo ou mais tarde vão dar vazão ao mal em termos de pensamentos, palavras, comportamentos e etc. Essa humanidade que existe hoje, ela deve ser afirmada. Esse é o ser humano, é assim que é, ponto final. Então não deve haver nenhum tipo de repressão, nenhum tipo de condenação, nenhum tipo de moralização, porque o ser humano é assim. Então se o ser humano é inclinado à mentira, vamos parar com essa conversa de que mentir é errado. A gente mente tranquilo, e a mentira faz parte da nossa natureza, do nosso comportamento, vamos lidar com isso, ponto final, e acabou. Não vamos condenar o mentiroso como pecador ou como alguém que fez uma coisa errada. Não, ele fez algo normal da natureza humana. Ou a gente vai rejeitar esta natureza humana tal qual ela é hoje e vamos entender que todas as nossas mentiras, vaidades, orgulhos, agressividades, maldades sexuais e etc, qualquer tipo de erro que a gente possa encontrar, devem ser rejeitadas porque elas são frutos da queda da natureza humana e nós já não somos mais tão humanos quanto deveríamos ser. E, em geral, as pessoas estão divididas em torno também da resposta a esta pergunta. Há quem defina o seguinte, temos que afirmar o que nós somos, e há quem diga temos que negar o que nós somos porque somos caídos e pecaminosos e devemos nos arrepender, nos converter e transformar a nossa existência na direção, né, do ideal, ainda que a gente não atinja o ideal de forma absoluta. Então essa um pouco é a discussão. Agora, caso a gente opte pela, vamos pensar assim, compreensão tradicional religiosa, que é a negação da natureza humana atual e a defesa de que ela é caída e pecaminosa e ela deve ser transcendida pelo arrependimento, pela conversão, pela fé, pela obediência e etc. Como é que a gente vai lidar com os problemas da culpa e do pecado em termo essencial? Então a gente identifica nos homossexuais, nos heterossexuais, em todos os seres humanos, um pecado essencial, que seja ele vaidoso, egoísta, orgulhoso, sensual, agressivo, não importa qual seja. Em todos nós encontramos o pecado essencial. E aí? Isso quer dizer que todo mundo tem uma culpa, uma vaidade, uma transgressão, um erro. E como é que a gente vai lidar com a culpa? Como é que a gente vai lidar com o pecado? E aí vem um pouco da ideia da graça de Deus e do perdão de Deus em Cristo para todos os seres humanos. E aí também geram-se outras perguntas. O perdão divino envolve o abandono do pecado, mas como é que a gente abandona algo que é da nossa essência, da nossa natureza? Então assim, olha, eu sou homossexual por natureza, eu sou heterossexual por natureza com inclinações à pornografia, malícia, vaidade e sexo irresponsável e coisas desse tipo. Isso tudo faz parte da minha natureza, né, da nossa natureza. Então, a gente quer o perdão de Deus. Senhor, nos perdoe pelos nossos pecados. E o nosso pecado vai lá no âmago da nossa natureza. E aí? Para eu desfrutar desse perdão, eu devo deixar de ser pecador na essência ou somente no comportamento? Mas como é que eu deixo de ser pecador no comportamento e não na essência? Essa também é um pouco desta questão. Então, vamos pensar o seguinte. O homossexual ele é confrontado com a graça de Deus, com o evangelho, com o perdão, com a salvação. Ele tem que parar de ser homossexual para ser salvo, ou ele é salvo continuando a ser homossexual. E por isso é importante entender aquela discussão. O homossexualismo é uma coisa inata ou é uma coisa adquirida com o tempo? Se é uma coisa adquirida com o tempo, ela pode ser desfeita, desadquirida ou superada. Um pouco da ideia da cura gay, que foi bem polêmica algum tempo atrás aí no Congresso do Brasil, etc. Mas se a gente entender que não há transformação da natureza humana em sentido absoluto na conversão, na fé e na salvação, o gay, por natureza, vai continuar sendo gay. E aí, ele vai para o céu, não vai? E aí, existe a questão. O gay ele pode deixar de ter relacionamentos homossexual, mas permanecer essencialmente gay. Assim como a pessoa violenta pode deixar de brigar, bater, xingar, matar pessoas, etc., mas ela continua tendo aquela natureza. E
Independentemente também das respostas finais e essenciais a essas perguntas muito complicadas e muito profundas, é muito importante que todos nós entendamos a força desses dilemas, a força dessas polêmicas, porque lidam com a própria essência da natureza humana em função dos seus comportamentos. E não basta a gente simplesmente moralizar ou regulamentar ou proibir os comportamentos sem lidar com a transformação da natureza. E a gente consegue transformar a nossa natureza humana não no absoluto, mas somente até um ponto. Então o mentiroso ele consegue se educar a partir assim de vencer essa tendência maligna a fantasiar, a imaginar, a mentir, mas ele não consegue transcender em absoluto a natureza humana que contém imaginação, que contém más interpretações das coisas e que às vezes envolvem afirmações falsas a respeito da realidade, por exemplo. Então nós conseguimos deixar de mentir no ponto da transgressão de enganar pessoas, mas nós não conseguimos deixar de ser mentirosos em essência, pessoas que não entendem tudo e que às vezes se expressam equivocadamente em relação a uma coisa, a uma pessoa. E por isso a Bíblia vai dizer, né, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Não quer dizer que todos nós devemos ou sejamos pessoas que enganam as outras e passam a perna, mas que todos nós temos uma essência pecaminosa que de alguma maneira inclui esta noção da não verdade ou da mentira na essência da nossa compreensão das coisas. Então quando a gente faz um juízo, fulano é bom, fulano é mau, fulano é isso, fulano é aquilo, em muitos momentos a gente tem a sinceridade de dizer o que a gente pensa, mas estamos equivocados e muitas vezes falando mentiras por aí, mesmo contra a nossa própria vontade. Porque a gente não tem um julgamento perfeito para dizer o que cada um é ou não é, e a gente tem no máximo as nossas opiniões, e frequentemente elas são enganosas. O coração humano é enganoso. Em algum momento no futuro eu vou me aprofundar um pouco mais na questão do homossexualismo, da homossexualidade, mas independente de qualquer coisa, eu gostaria de deixar claro que todos nós, homossexuais ou heterossexuais, somos iguais, no ponto de carregarmos pecado na nossa essência e na nossa natureza e lutarmos com a expressão dessa essência nos nossos comportamentos. E devemos buscar entender uma coisa: a solução para o problema de do heterossexual, é a solução para o problema de todos, do homossexual. Então, assim como o heterossexual tem que aprender a lidar com a sua heterossexualidade, evitando pornografia, traição, fornicação, sexo sem compromisso e etc., o homossexual tem que lidar da mesma forma, abandonando a sexualidade que não é a ideal. Óbvio que aí surge a polêmica mais complicada de todas, porque o heterossexual ele pode expressar a sua sexualidade dentro de um contexto do casamento e aparentemente o homossexual não pode fazer isso, ter um marido ou a lésbica ter uma esposa e tal, porque essa expressão ela seria pecaminosa. Então, nesse caso, se imporia ao homossexual um celibato, enquanto o heterossexual ele simplesmente tem que evitar o pecado, mas ele pode expressar sua sexualidade dentro do casamento. Esta é uma situação complexa, porque de fato ela acaba gerando uma diferença na expressão da sexualidade das pessoas e indicando que a expressão da homossexualidade ela é impossível em qualquer caso, enquanto a expressão da heterossexualidade não é assim. Mas independentemente dessa diferença, o heterossexual que tem a sua esposa também tem o pecado na sua natureza e precisa vencer o pecado, seja ele em direções sexuais ou não, e assim a gente também tem que entender. Os medos e incertezas dos homossexuais em relação à sua natureza e aos seus comportamentos também existem nos heterossexuais. Mesmo aqueles que são casados e não têm, por exemplo, o pecado sexual específico, mas eles têm outros pecados e da sua natureza e dos seus comportamentos, eles também têm dúvidas e medos. Mas vamos lembrar do que diz a palavra de Deus. O amor perfeito lança fora o medo. Deus nos amou, a nós, homossexuais ou heterossexuais. Deus amou a todos nós, entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê, homossexual ou heterossexual, não pereça, mas tenha a vida eterna.